Salve! A origem é o fator certo do ser humano e prevalece acima de tudo. O mundo atravessa os momentos mais negros de sua existência. Todos insatisfeitos, o descontentamento é geral, o desequilíbrio se multiplicando e muitos se esforçando para endireitar. E quanto mais fazem, fica tudo sempre na vontade de endireitar. Por ter terminado a fase que amparava o animal racional e ter dado início à fase cósmica racional. Viver na fase racional desconhecido da origem, vivendo sem o referencial de começo, meio e fim, vive-se uns contra os outros, em momentos de irreflexão, devido estarem em desequilíbrio. Não tem tempo de refletir. Vão fazendo tudo aéreamente. Então, um aéreo sem um ponto de apoio vive caindo em desequilíbrio. No ar, o programa Luz da Razão, o programa que divulga a fase racional, brilhantíssima para a verdadeira paz de todos, a fraternidade, o bem e para que todos sejam orientados e passem a viver felizes e contentes como nunca. Por isso, agora, os que já conhecem a sua origem não perdem mais tempo. Tem a propaganda da cultura do terceiro milênio em ordem do dia, como um dever para animar a todos a se conhecerem a nova fase que chegou ao mundo, a fase racional. Estimular para que todos leiam os livros Universo em Desencanto. E os estudantes da cultura racional anunciam a racionalização batendo de porta em porta em caravanas e se apresentando em eventos cívicos com a banda. Os anúncios da fase da racionalização são inúmeros, universalmente, para que todos tomem suas providências e procurem se inteirar das mudanças naturais, para se ver amparado pela natureza e tomar o rumo certo, para não ser liquidado de uma hora para outra sem saber por quê. Nessa evolução, hão de encontrar os mais profundos conhecimentos que estão descritos na obra Universo em Desencanto. E é tempo de aproveitar os passos da vida e se instruir para uma boa marcha. Deixar de lado a concepção errônea que, além da matéria, ninguém precisa conhecer coisa alguma. Que nossa vida se resume somente nisso e que fora disso existem somente mistérios que ninguém nunca pôde desvendar. Para todos existe uma meta, um porto onde atracar, que é a origem. E tinha mesmo que existir essa preparação por meio da leitura para que todos alcançassem a meta final, o mundo racional. Sem essa preparação, não podíamos mesmo entender e avaliar o verdadeiro certo. Todos têm necessidade de trabalho aqui nessa vida, mas tem também a necessidade de reflexão,
de cultivar o bem-querer, de cultivar o bem-saber. O saber não ocupa lugar. Por isso, o tempo é precioso, é para já, para através de cultura sentir a noção do mundo, dos espíritos, da luz, a noção da força e da razão. Evoluir para se abrigar, ter força de domínio para se equilibrar. Cortar os pontos contraditórios e fazer vibrar no íntimo a razão de existir. E como se diz, plantar o bem para colher o bem muito maior ainda. O horizonte com saudade de todos, que nos perdemos da fonte. E hoje reinamos nessa confusão no mundo material, desconhecendo quem somos, cheios de preconceitos e sujeitos à sugestão e aos balanços da aflição que aqui impera. O ver é muito bom quando se sabe o que se vê. Agora, quando se vê por ver os demais viverem, se vê enfiado numa estrada estrangulada, onde, por não saber o que se vê, perde tempo, nasce, anda, corre e morre. O ver é muito bom, está bem claro, quando se sabe por que vê. Mas a sugestão é muito grande, tapa as vistas. E aí, só muito embriagado para aguentar os tormentos. Isso por desconhecerem quem tudo isso fez, ficando todos dormentes, porque conhecem tudo, veem tudo e não conhecem a sua formação, os princípios, para depois, então, saberem se conduzir nas demais coisas com noções perfeitas. Quem conhece o seu natural não se iguala a um animal e, assim sendo, não se prejudica e não prejudica ninguém. O beabá, o 1, 2, 3, se não aprender, não se sabe ler ou contar. E assim é tudo. Para ser doutor, tem que estudar medicina. Então, aqueles que não tiraram uns minutos para terem esses esclarecimentos, não percam tempo, que o tempo é agora, para verem com os seus próprios olhos o desvendar desse encanto, desse mundo enigmático e misterioso. Basta a leitura assídua dos livros Universo em Desencanto para serem orientados pelos extraterrenos, dentro dos próprios lares ou onde estiverem. Para ter conhecimento de imunização racional, não é preciso frequentar lugar algum. Bastam alguns momentos de leitura para que sintam em si mesmos os efeitos da energia racional e serem beneficiados por ela. E tudo dando certo, vem o prolongamento dos anos de vida. E ao receberem as provas e comprovações em si mesmos, vão deixando naturalmente de se preocuparem com a matéria e chegando a um ponto de desenvolvimento tal, podendo desfrutar de um bem-estar nunca antes sentido e festejando com alegria
a confraternização universal, que é ter um belíssimo futuro para todos nós.